Olá, bem-vindo a mais um Arrume-se com a Zaya. E a Que Doce, né? Que doce. Vamos dar uma janta lá na casa da minha amiga Rafa do teatro. Vamos se arrumar comigo porque estamos, como sempre, atrasadas. Let's go! E hoje, no Arrume-se comigo, eu quero conversar sobre algo muito legal. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre a minha experiência no teatro, contando todas as peças que eu já fiz, como foi produzi-las, como é que é pra mim ter todo esse repertório. Nossa, Zay, quanto cabelo, bastante, né? Eu quero compartilhar tudo com vocês, que vai que algum produtor, algum diretor acaba vendo, né, gosta da minha personalidade, algo um pouco questionável, mas... Mas vamos nessa. Hoje eu vou falar sobre A Voz da Boneca, uma das primeiras peças que eu fui convidada a participar. E ela tem muitas menções e muita história para ser contada. Então vamos nos aprofundar nessa peça sobre uma mente de uma boneca totalmente desequilibrada. Let's go, vamos nessa! Essa é uma peça idealizada e realizada por uma amiga minha, a Rafinha. Ela é muito fofinha. Além de ser atriz, dançarina, agora ela é diretora dessa peça, né? Foi diretora dessa peça. Inicialmente, pelo que eu sei, quando ela estava fazendo o curso de direção, né, de peças, no mesmo lugar que eu fazia curso de teatro, então eu fazia curso de atuação, ela fazia curso de direção, né, pra dirigir peças e eu atuava. Ela fazia esse curso junto com a minha amiga Rafa, né, tem a Rafa e tem a Rafinha. Vou chamar a Rafinha de Rafinha pra vocês não confundirem ela com a Rafa, tá bom? Ela e a Rafinha já se conheciam e falavam, olha, eu vou fazer uma peça e eu quero que você atue nessa peça. A Rafinha disse pra Rafa. Beleza? Beleza. Daí o tempo passou, a Rafa foi convidada, né, para participar da peça que tinha sido desenvolvida já com o foco dela ser a atriz principal. E a Rafinha, diretora, chamar a diretora Rafinha, precisava de mais atrizes para atuarem, né, na peça. Então ela chamou a Malu, que é amiga dela, que é professora de dança, que aliás, as duas dançam muito, muito bonitas. E ela precisava de mais uma atriz. E adivinha quem foi escolhida? Eu. E como é que funcionou essa coisa de ser escolhida? A gente tinha que apresentar um texto na aula de atuação, né? A diretora Rafinha foi lá dar uma bisoiada na galerinha que ia atuar, pra ver como é que ia ser, né? Se ela poderia pegar alguém. Ela falou que desde a primeira vez que ela me viu, porque eu sempre andei muito estilosa, ela falou que ficava meio, quem é essa quem é essa girl aí? E daí... Quando eu fui apresentar, eu apresentei, eu tava usando branco, eu uso muito branco, eu tava usando branco. Quando eu fui apresentar, ela já tava, opa, quero ver. E ela gostou, tanto que quando finalizou essa aula, ela foi falar comigo e falou, Zaya, você sabe dançar? Deu, não. Deu, não lembro o que eu falei. Deu, porque, né, dançar não é difícil, tem um Just Dance. Mas não tinha muita experiência, não. Ela me convidou para participar da peça e eu fiquei muito feliz. E no meu íntimo, eu, como Zaya, pessoa mesmo, sempre quis ser chamada para uma peça. E quando eu vi que a Rafa, minha colega, tinha sido chamada, eu falei, nossa, imagina se um dia acontece isso comigo. E bum, eu fui chamada para a mesma peça. Bom, eu achei incrível. Daí a gente reuniu, eu, a Malu e as Rafas, e fomos conversar sobre como é que ia ser. Papeamos, falamos, olha, que dia que a gente pode se encontrar pra estudar e tudo mais. E ensaiar. E ensaiamos. Nossa, como ensaiamos. E não é uma peça comum, sabe? Até porque nenhuma peça é comum. Todas as peças são diferentes entre si, né? Vamos combinar. Só que a peça da Voz da Boneca é sobre uma boneca que se encontra perdida nos seus pensamentos, sabe? Ela está num complexo de devo seguir em frente e lidar com as consequências e com as obrigações, com as responsabilidades dos meus atos, ou eu devo ficar e não fazer nada, sabe? Porque ela se sente presa nesse vácuo do eu quero evoluir, porém eu não quero lidar com a pressão de evoluir, porém eu não quero ficar parada, sabe? Eu não quero ficar parada sem fazer nada. E esses dois sentimentos do eu não quero evoluir e eu quero evoluir, tem duas figuras, digamos assim, não são necessariamente entidades, mas vamos dizer que são,
que é a voz, que seria essa coisa do você tem que sair daí, você não é boa o bastante, você tem que seria essa necessidade do, poxa, eu não sou boa ainda e eu preciso melhorar. E a outra entidade é ruído, é a ruído, né? O nome dela é ruído, mas é a ruído, porque é uma entidade feminina, digamos assim, na qual eu atuo, que é o medo de evoluir, o medo de dar errado em si, sabe? E não conseguir lidar com essas responsabilidades. Querer sempre a segurança de um lugar onde você não quer sair, sabe? Um lugar onde você não quer lidar com as coisas do mundo, com pensamentos que fogem de sua ossada. Entende? Como é que funciona? A gente treinou por meses, ensaiou por meses essa peça. E tinha dança. Nossa, gente, eu nunca dancei assim, apresentação de dança de teatro, assim. Foi a primeira vez e foi bem legal, sabe? E a partir daí, a gente criou muitas conexões, né? Foi a primeira peça que eu e a Rafa fizemos juntas, assim, sabe? Nossa primeira peça juntas e começamos a treinar juntas, sabe? E isso foi muito importante pra gente, porque a partir dessa, a gente fez várias outras peças juntas. O tanto que a gente tinha muitas piadas internas, né? Eu, a Rafa, a diretora Rafinha e a Malu. Ai, como assim? Que piada interna? Como foi em 2025 que a peça ia acontecer e a gente dançava, estava em alta os brain hots, né? Tipo o Tum Tum Sahur e a galerinha. E me diz que brain hot que é uma bailarina e a fofinha, a bailarina Caputina. Mi. E essa virou a nossa saudação. Então toda vez que a gente vê uma outra, a gente fala: oi, Caputina, bailarina. Oi, bailarina Caputina. Ou bailarina Caputina. Mi. E a gente faz exatamente essa posição de roda. Então é algo unicamente, exclusivamente nosso, dessa peça que a gente criou nessa peça. Ah, Zay, mas é algo muito besta. Sim, gente, é pra dar risada. É pra gente rir antes dos ensaios começarem. Agora, toda vez que a gente vê, a gente lança um bailarina Caputina, mi. É besta, mas eu adoro. Não trocaria por nada. A gente começou a ensaiar lá por maio e apresentou em agosto, né? A dança foi o que mais me deixou coisada, assim, sabe? Porque todas as peças que eu peguei, eu pego rápido as falas, né? Porque são sempre falas compartilhadas com outras pessoas. Então a pessoa fala, eu falo, a pessoa fala, eu falo, a pessoa fala, eu falo. Nunca tem um monólogo extenso assim, gigante. E a Rafa, que era a boneca, que interpretava a boneca que era manipulada, digamos assim, para essas duas pensamentos, duas emoções, ela é quem tinha os maiores monólogos, assim. Então era difícil de lembrar tudo. Então quando a gente começou a ensaiar, a dança foi o que me deixou mais coisada. Por que, Zaya? Porque era algo muito novo pra mim, sabe? Dançar, pegar ritmo, mexer o corpo. Então eu tive uma dificuldade maior nisso, sabe? Até porque a Malu, que era a voz, é dançarina, é professora de dança. A diretora Rafinha é dançarina, que faz aula com a Malu. A Rafa dança também, fora do teatro. Então só tava eu ali boiando, sem saber como mexer o meu corpo direito. E assim, eu sou uma menina magra, alta e esguia, né? Acho que magra e esguia. Enfim, só a Zaya. Quando eu mexo o meu corpo pra dançar, fica uma dança muito uou, muito fica tipo aquela mulher dançando assim. Meu Deus. Então foi um pouquinho difícil pra mim aprender como fazia. Porém deu certo, eu consegui dançar e pegar o ritmo das coisas no meu tempo, sim, no meu tempo. Isso me ajudou demais a criar esse repertório pra dança. Porque agora, se eu precisar dançar de novo, eu já tenho essa experiência para conseguir dançar mais facilmente. Embora eu seja uma pessoa com um pouquinho de dificuldade de pegar ritmos. Mas eu consigo. Agora eu consigo graças a essa experiência. Isso me deixa deverasmente feliz. Então, muito obrigada, meninas. Bom, vamos agora falar sobre a apresentação em si, né? Como é que funciona a apresentação, como é que foi pra mim essa experiência.
A peça começa com a boneca, ela tá ali debaixo da plateia. E ela interage com a plateia de uma maneira muito feliz, né? Oi, tudo bem? Obrigada por ter vindo e papapi papapó. Depois, aparecem barulhos assim, sabe? Que ela fica meio... Ai, meu Deus! Que barulho é esse? Que vozes são essas? Que sussurro é esse? E são barulhos do tipo... Sua tonta, você chamou atenção demais. Eles vão odiar você. Coisas que deixam a boneca pra baixo, né? Palavras tristes, de dor, assim mesmo. Tipo, você não é boa o suficiente, ninguém gosta de você. E a boneca se vê atordoada, né? Depois, ela sobe ao palco e as vozes cessam, né? Elas acabam. E nisso ela vai sair do palco pra parte de trás, né? Que seria uma coxinha, digamos assim, que fica atrás do palco. Nisso a Ruído, que é a minha personagem, entra. E a Ruído, ela é toda branca, assim. Ela é uma personagem que parece uma deusa, totalmente branca. E ela brilha, assim, na luz negra. E é essa sensação de esperança que dá quando ela entra, sabe? Do tipo... E ela entra dizendo... O que você tá fazendo? Por que você tá agindo assim? Você tem tanta sorte de ter o que você tem. Olha, você é uma pessoa tão... sortuda de ter tudo que você tem e você tá aí triste. Pelo amor de Deus, né? Não, para e fica aí no seu lugar e não faz mais nada porque você já tem o suficiente. Ela vem a ideia do, fica de boa, garota. Fica aí, ó. Pra que se estressar, né? Ela tem essa vibe. Nisso a boneca fica... tá bom, né? Vou embora, a boneca diz, né? A outra fala, já falei pra você não se mexer. Não é pra você se mexer. É pra você ficar parada. Não é pra fazer mais nada. Daí nisso a boneca pergunta, por quê? Por que eu não posso me mexer? Eu nem te conheço. O que você tá fazendo? Eu quero me mexer. Deixa eu me mexer. Eu me remexo muito. A Ruído, né, fala, porque senão ela pode saber. A boneca, ela quem? Deu a voz. Dela quem deu a voz? A voz, daí nisso a boneca fica curiosa, né? Voz? Que voz? Aquela voz que eram as vozes do que cochichavam antes, né? Do sei lá o que, dá like no vídeo, se inscreve aqui na minha conta pra ver mais histórias da Zaya. Nisso eu falo, é ela mesmo. Tá bom, tchau. Nisso a Ruído, não, você tem que ficar aqui, eu já falei que você não pode ir embora, você tem que ficar aqui, senão você sei lá o que. Daí, bom... Tudo fica vermelho e começa a tocar Billie Eilish. Na subida do palco, teve que a boneca sai do palco e ela começa dançando Dollhouse, da Melanie Martinez. Começa a dançar. E depois ela vai pra plateia. Eu e ela começamos a discutir. A Ruído e a boneca discutem. E a voz aparece tocando Billie Eilish, né? Nisso a gente tá lá no cantinho toda... Ai, que medo, socorro! Ela vai nos comer. Unhé. Nisso... A voz chega, encara o pessoal, tipo, olha como eu sou bruxona, olha como eu sou malvada. Tenham medo da minha pessoa. Daí ela chega assim no ouvidinho da Ruído. Ei, Ruído, eu te pago um pastel de frango se você trazer essa boneca até o meio do palco. E eu levo a boneca até o meio do palco junto com ela. E nisso começa a cena mais incrível desse espetáculo, que é... Panic Room. A gente começa a dançar Panic Room e a gente dança nós três juntas, sabe? Eu e a voz sincronizadas e a boneca no meio, né? Dançando assim. Ai, meu Deus. A gente dança, é uma dança bem bonita. E a boneca fala, parou. Então são vocês. É você a voz que fica na minha cabeça, gritando nos meus neurônios. Eu tenho umas falas mais ou menos assim, sabe? E a voz fala, sou eu mesmo. Nisso eu chego e falo, ai meninas, parem de brigar. Parem de brigar, meninas, não pode. Acho que isso não acontece. Acho que não. Elas dão uma leve discutida ali entre elas. Nisso a voz dizendo pra boneca, né? Você é muito fraca. Você não consegue nada que você quer. Apenas desista logo. Pare de tentar. E nisso, a Ruído também, viu? Eu disse, por isso que não podemos tentar fazer nada. Não vale a pena fazer nada. Apenas fique parado. Como uma boneca, né?
Você é uma boneca, você não precisa se mexer. Só que essa boneca, ela tinha que lidar com as... Que agora ela falava, né? Ela falava, ela andava, ela tinha pensamentos. Ela não era apenas uma boneca. Ela tinha que lidar com isso. O contraponto tinha uma falando pra ela não se mexer. E a outra dizendo que ela era inútil, que ela não servia pra nada, que ela não era capaz. Enfim, pensamentos que deixavam ela pra baixo, né? A boneca, ela se revolta, ela diz: não, eu não quero ficar refém disso, dos meus pensamentos. Não quero ficar refém disso, de ter que escutar uma e não fazer nada, ou acreditar na outra que eu não sou capaz de fazer e não tentar. Eu quero tentar. Nisso, ela tá falando, né, com a voz, e a voz: para com isso, por que você tá fazendo isso com você mesma? Você não é capaz e tudo mais. Daí, a boneca entende que a voz, ela não é a vilã da história. Ela entende o ponto que a voz tá chegando, sabe? Que elas não são necessariamente inimigas. A voz só é mal compreendida, no caso. A voz até fala: ai, você não é boa o suficiente. Apenas desista. Você continua tentando e falhando. Ambas as personagens, a Ruído e a voz, são autossabotagens da cabeça da boneca. Uma é: você não é capaz de fazer nada. E a outra é: não faça nada, por favor. Então a boneca, ela é um contraponto dessas duas, sabe? Não, eu sou capaz. Eu não quero lidar com a responsabilidade, mas eu preciso lidar com isso. É a necessidade intrínseca dela lidar com isso. E ela quer lidar com isso. E a voz, ela fala que não vale o esforço. E a boneca fala: chega, eu preciso lidar com isso. Eu não quero lidar com as responsabilidades nunca, mas eu preciso. E eu sei que você tá me dizendo isso porque você quer paz. Você não quer se sentir mal, você não quer se sentir sozinha, você não quer sentir dor, você não quer se sentir frustrada. E eu entendo isso, você só quer paz. Também quero só paz. Mas pra mim ter paz, eu preciso lidar com as minhas responsabilidades. Então eu entendo você. Nisso, a boneca abraça a voz e a voz fica: não! E nisso, a Ruído percebe que, meu Deus, ela vai realmente seguir em frente. E ela fica: não, eu não quero isso. Bom, as luzes apagam. Vem um monte de luz azul e começa Million Reasons, da Lady Gaga, na qual eu danço sozinha. Parem de me olhar, né? A galerinha tá me olhando assim, sentada no cantinho. Eu falo: parem de me olhar. Por que vocês ainda estão aqui? Vocês não foram embora? Vão embora. E aí eu vou pro meio do palco e começo a dançar. É uma dança muito triste. É uma dança muito... Eu estou derrotada. Eu estou sozinha. E não há nada que eu possa fazer quanto a isso, a não ser chorar e dançar sozinha. Eu dou uns giros. Há um momento em que eu abro assim as minhas asinhas, né? Que, aliás, esse figurino inteiro foi realizado por mim e pelas meninas. Mas a ideia de ter 1 milhão de saias foi obviamente minha, né? É Zaya, né, gente? Tem que ter um montão de saias. As águas vivas, né? A gente chamava de água viva, né? Aquelas coisinhas que eu tenho no braço. Formavam asas. Era uma asa, né? Que pra mim, como atriz que interpretou o Ruído, significava algo como: ela gostaria de ser livre, porém ela não consegue. Ela tem asas, porém ela só tem o formato das asas. Ela não consegue voar. Quando eu termino a dança, eu dou uma fala que é tipo: eu prefiro assim, é mais seguro. Nada muda, tudo permanece e se desbota com o tempo. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu prefiro ser só uma boneca abandonada e sem vida. Esse grande mantra é o medo de se sentir fraca, de sentir dor, de sentir que realmente é uma mudança de fato, sabe? Então ela prefere não passar por isso. Medo de sofrer, medo de lidar com a frustração, sabe? E eu acho que isso diz muito sobre a cabeça de todas nós. Todo mundo tem um medo enorme de passar por frustração, sabe? A Ruído, ela é um grande exemplo disso. Você pode estar bem o máximo que você quiser, você pode fingir estar bem ou não, né? Às vezes tem gente que nem finge. Tá tudo bem também. E só fica lá na mesma
na mesma. Não decide mudar, não decide continuar por medo, sabe? Medo de dar errado, medo de não ser boa o suficiente. E esse é o medo da Ruído. É o medo que ela impunha na boneca. Então quando ela desmorona, tipo, eu tô toda chorosa lá no palco, as duas, a boneca e a voz, elas vêm a mim pra falar, calma, a gente conseguiu, estamos aqui para te ajudar, querendo ou não. Que é uma grande metáfora à mente da boneca falando, lidando com o luto disso e seguir em frente, sabe? Ela aceitou que, tá, ela vai sofrer, tendo que seguir em frente. E que talvez não valha a pena, mas pelo menos ela vai ter tentado. E vai ter que lidar com a dor de ter deixado o conforto pra trás, que é a Ruída. A Ruída é muito sobre conforto, sabe? É confortável estar ali sem fazer nada, sabe? É confortável não precisar agir, é confortável não ter que lidar com problema algum. E esse conforto, a partir do momento em que ela abraça a voz e entende que o desconforto faz parte e que ela vai sofrer, a Ruído fica de lado. Esse conforto é deixado de lado, sabe? E é aquele conforto armadilha, sabe? Você não pode dar trela pra esse conforto porque é um conforto armadilha. Ele vai te prender ali pra sempre. Não vai deixar com que você evolua como pessoa. E quando ela abraça essa ideia do, olha, você foi o meu conforto, mas eu estou pronta pra te mostrar como ser meu novo conforto, sabe? Entenda que você não foi deixada de lado pra sempre. O conforto um dia voltará pra você. E daí termina tocando Eu Quero Ser Livre, de Steven Universo, porque é uma música muito bonita e combina totalmente com o tema da peça, ser livre, né, desses pensamentos destrutivos. E nós três terminamos juntinhas, abraçadas. Coisa linda, né? Ai, amo teatro. Vão seguir as meninas nas suas respectivas redes sociais. E eu vejo você no próximo Arrume-se com a Zaya, na qual eu falo de qualquer outro assunto da minha vida, qualquer outra peça que eu tenha participado. Enfim, essas coisas. Obrigada por assistir. Beijo você na Rotina Bizarra da Zaya, hoje na festa da Rafa. Um beijo, um queijo. E um caranguejo. Olha, gostaram da make? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui os olhos. Obrigada. Beijo, um queijo e um caranguejo. Tchau.